nós vamos louvar o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, nesse dia maravilhoso, nesse dia que o Senhor nos dá. Pai de amor, nós queremos te priorizar. Tu habita no meio dos louvores do teu povo. Então, nessa manhã, nós queremos entrar, como diz a tua palavra, na tua presença, com ações de graças e nos teus atos de louvor, porque o Senhor é bom. Deus é bom e sabe amar. Amém, queridos? Então vamos declarar: o meu coração tem anseio de ver a sua glória. Vem, Senhor, com a tua chuva seródia sobre nós. Aviva, Senhor, a tua obra. Glorifica o teu nome. O meu coração tem anseio de ver sua glória, enchendo a terra com as águas cobrem o mar. Descobrindo na igreja a promessa
Porque Tu és o Deus, ó Pai, que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. Chama a existência. Chama a existência aquilo que está no Teu coração. Nessa manhã nós queremos ligar na terra o que está sendo ligado no céu. E desligar todo plano, todo propósito, Senhor. Tudo aquilo que estiver, Senhor, no nascedouro ainda, preparado pelo reino das trevas, que seja neutralizado, Pai, frustrado, porque os Teus planos jamais serão frustrados. Queremos sim, Senhor, queremos o Teu nome agradecer. João 11. Amém? Então diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde foi ungida e derramou um perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente,
ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos então se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Respondeu então o Senhor: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. E os discípulos então disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, já havia 4 dias. Então, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pediu. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. E Marta então respondeu: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Mas então Jesus disse a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês se colocaram? Perguntou então ele. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E ali então Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta, com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele já está morto há 4 dias, disse Marta. A irmã do falecido: e o mau cheiro será terrível. Mas Jesus disse: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus então olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sempre tu me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Queridos, nós não saberíamos o que é ressurreição se não houvesse morte. Não é verdade? E o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração a respeito da ressurreição, do poder da ressurreição. Porque nós celebramos a Páscoa e parece que a gente vira a página e no dia a dia, no nosso dia, na nossa caminhada diária,
A gente vive como se nada tivesse acontecido. A gente vive como que se isso não impactasse diretamente a nossa vida no aqui, no agora e na eternidade. Porque Jesus veio e isso é fundamental, é pedra fundamental na nossa fé cristã. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Seria mais um que tivesse morrido, um mártir, né? Mas ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus valida a obra que ele fez na cruz, ali, a morte ali na cruz. Então é a cruz e a ressurreição. Muitas vezes na Páscoa nós valorizamos muito a cruz, o sacrifício que Jesus fez. E é muito certo, não é? Pagou pelos nossos pecados, derramou o seu sangue. Pelo seu sangue nós somos purificados, somos justificados, temos o acesso aberto ao trono da graça. Mas se não houvesse a ressurreição, de nada teria adiantado. A ressurreição, ela traz para nós um aspecto de esperança. Porque assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado, nós também receberemos um novo corpo. Amém? Amém. Não apenas a nossa alma, mas o nosso ser integral. É corpo, alma e espírito. Essa é a obra completa da salvação. E Jesus veio exatamente para nos libertar do medo da morte. Porque a morte traz esse impacto mesmo. Diante da morte, né, nós ficamos perplexos, nós ficamos sem muitas vezes ter explicações, né? Fazemos muitas perguntas, mas o Senhor não tem nos chamado muitas vezes a entender todas as coisas, mas a crer e confiar na sua bondade, na sua misericórdia. Veja que nesse relato aqui, assim que Lázaro adoece, as irmãs vão chamar Jesus. Mas Jesus tinha um plano, tinha um propósito. Ele sabia que a missão dele era de apresentar o Pai, declarar que ele era o Deus encarnado. Então ele sabia daquilo que ele estava fazendo. Ele queria que as pessoas confiassem, porque ele vai dizer aos discípulos: olha, eu agradeço, me alegro, lá no 15, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato quem eu sou. Como ele disse a Marta, Marta cria numa doutrina, na doutrina da ressurreição, que no final eles seriam ressuscitados. No entanto, Jesus está dizendo: Marta, sou eu. Marta, eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você tenha uma experiência real, concreta, com o Deus da ressurreição e da vida. Gente, Jesus veio reverter, através da sua morte, da sua ressurreição, todo o quadro caótico em que o mundo estava. E ele inaugura, com a sua ressurreição, inaugura um reino de paz, o reino da graça de Deus, o reino de vida. Jesus é o Deus da vida. Então, assim como lá no Gênesis, lá no início, a terra era sem forma e vazia, estava, as trevas cobriam a terra, estava, né, naquele abismo. Mas sobre aquele abismo pairava o quê? O Espírito de Deus. E aí Deus disse: haja. E naquelas trevas, tudo, diante daquele caos, sem forma, vazia, Deus trouxe a palavra, o haja, o Logos de Deus, Jesus. Estava ali, o Pai, o Filho, o Espírito Santo na criação, criando o homem, criando a mulher, criando a natureza, criando todos os aspectos que nós temos hoje. No entanto, o homem decidiu caminhar sem Deus. O homem decidiu, né, o primeiro Adão. Mas Deus não desiste da sua criação. Que coisa maravilhosa! Deus não desiste de nós. Amém? Deus não desiste. E nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, lá no início, quando o homem peca, Deus já vem trazendo em Gênesis 3:5, declarando que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. E na plenitude dos tempos, o que? Jesus veio. Jesus veio para transformar a maldição em bênção, para reverter o caos, reverter a sentença de morte. Porque quando
pode ler todo aquele capítulo muito maravilhoso que Paulo está explicando aos Coríntios, ao fundamento da fé na ressurreição. E ele vai dizer: ó morte, aonde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Por quê, queridos? Porque em Jesus não tinha pecado, então a morte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado. E diante da morte, Jesus não teve medo. Então Jesus veio para nos salvar da condenação da morte, mas Jesus também veio para nos libertar do medo, do pânico da morte. Então, diante das adversidades, diante dos aspectos de morte, nós não precisamos temer, nós precisamos confiar. E isso que está aqui nesse relato. Elas chamaram, mas Jesus sabia. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, né? Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para todas as coisas. E muitas vezes nesse plano inclui permitir morrer algumas coisas. Sabe para quê? Para que a gente possa experimentar esse processo de ressurreição. Para que a gente possa experimentar o milagre da ressurreição. Jesus sabia, não perdeu o controle, não chegou atrasado, ele sabia exatamente aonde, o que ele queria atingir. Ele queria transformar aqueles corações. Em Jesus, quando Jesus ressuscita e ele encontra ali os discípulos, né? Como é que estão os discípulos? Amedrontados, trancados, portas trancadas, não é? Por quê? Bom, botando as suas barbinhas, né? Quando a barba do vizinho começa a queimar, a gente coloca a outra nossa de molho, não é isso? Então, eles estavam trancados. Por que aconteceu com Jesus? Vai daqui a pouco sobre nós. Mas Jesus vai e ministra o que? Paz. Paz. E sopra sobre eles o que? O Espírito. Ali o Espírito Santo de Deus passa a habitar neles. E Jesus vai fazer a promessa de que ele estaria indo para o Pai, mas estaria nos deixando quem? O Espírito Santo. E que eles ficassem em Jerusalém, eles aguardassem a promessa. E como nós precisamos, queridos, trazer isso para nós, essa promessa, o Espírito Santo, que nos capacita. Veja que Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas, mas quantas estavam no cenáculo ali juntinhas? 120. Muitos não creem, muitos não crerão, muitos ainda não estão crendo. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós somos daqueles que avançam. E nós precisamos pedir, né? Como nós cantamos aqui, ó, vai chover, Senhor, aviva, Senhor, a nossa fé. Para que nós possamos crer na obra completa ali na cruz. Possamos crer nessa obra no poder de ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita, ele traz o que? A inauguração do reino. Foi inaugurado o reino, mas não está ainda na sua completude, porque a completude do reino virá quando Jesus vier voltar para reinar. Então, queridos, o reino de Deus está sendo implantado em nós. E uma nova Gênesis, uma nova geração, uma nova humanidade surge a partir de Jesus. Aqueles discípulos ficaram ali. E eles, como Jesus estava preparando eles, ele disse: olha, que bom que vocês não estavam ali, porque eu quero que vocês creiam de fato que eu sou o Deus da ressurreição, eu sou o Deus da vida. E quando a gente vai lá para Atos, logo nos primeiros capítulos, a gente vai ver a descida do Espírito Santo, a gente vai ver aqueles homens, a gente vai ver aquelas mulheres numa ousadia, numa intrepidez, numa coragem que não havia neles antes. E isso é o que, gente? Isso é o poder da ressurreição, que trouxe coisa nova na vida deles, sabe? Como Paulo vai dizer, as coisas velhas já passaram, as coisas antigas, eis que o Senhor está fazendo coisa nova. As coisas velhas já passaram, né? Nós somos novas criaturas, e essa nova criatura está sendo cada dia renovada, como Paulo diz. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a gente passa pelos processos, né, do envelhecimento, não é verdade? Mas o homem interior
está sendo renovado. O homem interior está sendo restaurado nesse poder da ressurreição todos os dias. Então, queridos, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento. Eu tenho pedido, Senhor, abre o nosso entendimento para o poder da ressurreição. Porque Paulo vai dizer, eu quero conhecer a Ti, eu quero me conformar com os seus sofrimentos, eu quero conhecer em profundidade esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, esse poder que nos transforma, que nos renova, que nos faz novas coisas, que faz novas todas as coisas, que quebra o poder da morte. Porque a nossa velha criatura, o que impera? Impera a morte. Sabe como é que impera a morte? Na amargura, no ressentimento, na violência, na agressão, no mal. Está imperando. Por isso que Jesus acredita nos ensinou a orar, Senhor, que o Senhor possa não estar nos guardando do mal do nosso próprio coração, que a nossa natureza caída, como a palavra de Deus diz, né? O pecado gera o quê? Morte. Assim pensa, o salário do pecado é a morte. Então, naquele lugar de morte, de rancor, de violência, de agressão, de dor, de luto, o Senhor quer transformar o que em vida. Através de quê? Através do perdão, através da nossa cura, através do entendimento de que nós estamos andando na contramão deste mundo. Não é? Jesus disse, olha, eu quero que vocês orem por aqueles que perseguem vocês. Eu quero que vocês amem os seus inimigos e orem por eles. Então, não é lançar pedras, não é pagar o mal com o mal, mas nós agora estamos sendo regidos pelo poder da vida. Da vida. Por isso que lá atrás a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles conversam, eles caminham juntos. E já lá diz, escolham a vida, o caminho de vida. Perdão, gente, ainda que seja difícil, não é um caminho fácil, é um caminho estreito, mas é um caminho de liberdade. É um caminho que nos torna leves. É um caminho que nos traz cura, que nos traz libertação, sabe? Que nos faz andar em novidade de vida. Quanta gente ainda preso lá no passado, quanta gente ainda celebrando a morte, quanta gente ainda com memórias trancadas na sua alma, de feridas do passado, e que o Espírito Santo de Deus quer curar, quer libertar, porque não é só para a eternidade, mas o Senhor já quer que a gente experimente esse poder de ressurreição na nossa vida hoje, no aqui, no agora. Lógico, queridos, que muitas coisas, né, nós não vamos ter na plenitude, mas nós estamos nesse processo, nós estamos nessa caminhada, amém? Nós estamos nessa caminhada de maturidade, né? Nós estamos nessa caminhada de crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, eu quero dizer para você, diante desse relato aqui, em que Jesus chega, e ele já sabia que Lázaro tinha morrido, diz o que é para nós: não importa quão escuras e sombrias as coisas sejam, Jesus pode mudá-las instantaneamente. Amém? Não importa. De repente você está recebendo um diagnóstico. O que Jesus veio? Jesus veio para nos libertar de todo medo, do pânico, mesmo diante da morte. Não há lugar para o desespero. Por quê? Porque nós temos a certeza da ressurreição. Nós temos a dor, né? A dor da saudade, da separação, mas nós sabemos que quando olhamos para frente, é por isso que Jesus veio, para nos libertar do medo e para nos dar esperança. Esperança. Gente, o poder da ressurreição, a ressurreição de Jesus gera em nós esperança. Sabe? Esperança por quê? Porque nós sabemos que a gente pode estar vivendo nesse caos aqui, mas a história ainda não acabou. Amém? E a gente conhece o final da história. E o final da história
história, como a gente gosta, é um final feliz. Glória a Deus por isso, porque Ele ressuscitou. Então a nossa fé precisa ser avivada nesse processo. Jesus disse a Marta: Marta, elas vão chegar tão doídas, tão sentidas, não é? A gente vê aqui que Jesus, né, vai dizer, lembra que ele tinha repreendido a Marta, né? Marta, por que você anda tão ansiosa? Mas a gente vai ver que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Amava Marta. Ou seja, a gente pensa que Jesus só tinha predileção por Maria. Não, Jesus amava Marta. Jesus queria que Marta desfrutasse, conhecesse, sabe, intimamente a Ele. Então, Marta vai dizer: ah, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, mas Jesus está dizendo: Marta, olha para mim, sou eu que trago vida nos lugares e áreas mortas. Nós começamos aqui, oramos: Tu és o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. As provações, são oportunidades de nós vermos o poder de Deus em ação, de vermos coisas incríveis. E nós não precisamos ter medo, pelo contrário, sabemos que o Senhor está no meio delas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelos rios, eles também não se submergirão. Eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, nem a chama vai arder em ti. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Então passamos pelos vales, passamos, mas o mais importante é sabermos que não passamos sozinhos. E às vezes são determinadas situações, em determinados momentos em que nós não gostaríamos de passar. Né? Se nós tivéssemos a capacidade de escrever a nossa história, talvez a gente não colocasse esses momentos. Mas esses momentos fazem parte para que nós possamos conhecer mais profundamente esse Deus que nos ama, esse Deus que nos chama pelo nome. Por quê? Porque a presença de Deus não é uma realidade que transcende a dor, que transcende o sofrimento. Muito pelo contrário, acontece no meio dele. Quando a gente vai lá, quero que você guarde João 11, mas quando a gente vai lá no Salmo 23, o salmista Davi vai dizer o seguinte, lá no 4: ainda que, mesmo quando, ou seja, não é se eu, mas quando, porque nós passamos muitas vezes por vales, andar pelo vale escuro, vale da morte, eu não temerei medo, porque tu estás ao meu lado. Veja que a presença de Deus, sabe, ela não é uma realidade que transcende, não, que se apresenta no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da luta, no meio da prova. O Senhor está conosco como poderoso guerreiro. Então, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E olha só, gente, depois do vale, o que Davi diz? Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Então, depois do vale tem banquete, tem ressurreição, gente. Sabe? Não ficou a resposta final, não foi na cruz, não foi a morte que teve palavra final. Quem teve a palavra final foi a vida. Diante da morte, diante da cruz, o Deus Pai trouxe Jesus à vida. Porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que vivifica os mortos. Eu sou o Deus que pode trazer vida nessas áreas mortas. Então Deus nunca nos abandona. Ele permanece sempre presente no meio da nossa dor, no meio do sofrimento. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus querido. Lembrem que lá em João, quando ele se apresenta primeiro aos discípulos e depois se apresenta a Tomé, o que ele mostra a Tomé para que Tomé cresça? As mãos feridas. A mão ferida. Então é esse Deus
querido, que se importa conosco, que chora conosco, sabe, que sofre conosco. O Deus que é bom e sabe amar, e sua mão nunca falha. E nós não precisamos saber todo o script e entender tudo. Tem gente que quer entender tudo, muitas vezes a gente não vai conseguir entender, mas a gente precisa confiar. Confiar de que os seus planos são bons. Então, o que nós precisamos deixar foi o que Jesus disse aqui a Marta: Marta, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali, em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte: se o mestre está ali. Mas ele vai dizer: Marta, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Então ela disse: sim, Senhor, eu quero crer. Se creres, verás a glória de Deus. Ela interpela Jesus e ela diz: mas Senhor, olha, já cheira mal, já são 4 dias, o Senhor vai querer tirar essa pedra, vai exalar um mau cheiro terrível. Mas Jesus disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, queridos, no meio desses nossos processos, Deus quer manifestar a sua glória através do seu poder de ressurreição. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, o seu vale, mas eu quero dizer para você que nesse vale, Deus quer manifestar o poder de ressurreição. Mas para que isso aconteça, o que disse Jesus aqui? Rolem a pedra para o lado. Sabe qual é a pedra que nós precisamos tirar? É a pedra da incredulidade. Porque muitas vezes a gente não está crendo neste poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E é preciso que o Espírito Santo de Deus avive o nosso coração, avive a nossa mente, para que a gente possa crer nesse Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que esse poder da ressurreição possa trazer coisa nova para nós, para que a gente possa olhar adiante com esperança, não com medo, porque quem tem um encontro com Cristo ressurreto, como a gente vai ver depois, lá a partir de João 20, a gente vai ver homens e mulheres intrépidos, perderam o medo da morte, foram libertos do medo da morte, e agora eles têm coragem, ousadia. Queridos, coragem não é ausência de medo, mas coragem é enfrentamento do medo. É olhar para o medo e dizer: eu não vou temer, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Amém? Eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. Esse é o Deus da vida que nos traz o quê? Um novo começo. E ali elas tiraram a pedra, e ali Jesus chora, porque você veja, nós temos um Deus que se compadece com as nossas dores, não está isento, não está indiferente, não tem um olhar frio, não, ele chora conosco, ele se compadece, a sua misericórdia nos alcança, porque ele sabe da dor da separação, mas ele vai e agradece ao Pai, assim que rola uma pedra, e chama Lázaro para fora. Esse homem que sai, ele sai agora para um andar novo. E a gente vai ver, sabe, esse horizonte de esperança gerado a partir da ressurreição em João 12. Vamos lá para João 12? Aquela família que foi alcançada pela ressurreição, pelo poder da ressurreição, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Novamente, Jesus foi e agora volta. Onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam então um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, porque veja, Jesus nunca teve medo da morte. Os discípulos diziam: mas Senhor, você vai para a Judéia, eles querem te matar. Jesus nunca teve medo, Jesus encarou a morte, não
perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus, enxugou seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do seu perfume. No 9 diz assim: quando o povo soube da chegada, correu para vê-lo, e há também Lázaro, quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam. Veja que essa família, impactado pelo poder da ressurreição, não teme a perseguição, não teme a morte, mas enfrenta o que? Abrindo a sua casa e preparando o jantar, abrindo a sua casa e preparando o banquete, abrindo a sua casa e testemunhando do Deus o qual eles creem e do Deus que os visitou com ressurreição. Queridos, é isso que o Senhor quer, que quem encontra Jesus, o Cristo ressurreto, não tem medo da vida. Sabe, muitas vezes a gente está muito acanhado, com medo de tudo, sabe, procurando se defender de tudo. O Senhor não quer isso. Oprimidos, encurralados, a gente anda pela cidade, a gente mais parece que está num campo de concentração, porque é cheio daquelas concertinas, daquelas coisas, todo mundo trancado. Mas o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Coragem. Diga para o seu irmão: coragem. Coragem para enfrentar os dilemas da vida. Coragem para enfrentar a vida como ela é. Sozinhos? Não. Com o Senhor. Com o poder da ressurreição. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição da vida e a vida. Quando nós lidamos com a ressurreição, um horizonte de esperança é o que é gerado. É gerado porque o Senhor, na sua soberania, permite que haja mortes em alguns aspectos da nossa vida, para que a gente possa experimentar esse poder que traz coisas novas, que nos restaura. Como disse o salmista no Salmo 126, quando eu preparava essa palavra, me veio esse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe, aquela família foi visitada por aquele poder de ressurreição. Não teve medo da perseguição, não teve medo dos judeus, porque correu a multidão, não teve medo da multidão chegar lá, não ficaram escondidos, trancaram. Não, Jesus, vamos fazer só aqui um petit comitê, só nós, vamos fechar a porta. Não, deixaram que eles vissem, mas sem medo. E é isso que o Senhor quer de nós, sabe? Nova vida após a morte, uma vida agora com coragem, uma vida com ousadia, que não é ausência de medo, mas uma firme confiança de que Deus está presente nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos capacitando com o poder do Espírito Santo para vencer os obstáculos que se apresentam, para vencer os gigantes que se apresentam. Vocês lembram quando o povo estava diante de Golias? Precisou de Davi, porque o exército de Saul estava como? Amedrontado, acanhado. Queridos, nós, igreja do Senhor, precisamos experimentar, sabe? Precisamos pedir que o Espírito Santo vivifique os nossos corações. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo de vista esse poder de ressurreição. E aí, sabe o que tem acontecido? A gente confia. Até coloquei aqui: a gente confia a gente confia na política, a gente confia na economia, a gente confia na ciência, na tecnologia, mas nós precisamos confiar no poder da oração e no poder de Deus, do Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Sabe, queridos? Muitos estão colocando, a confiança, muitas vezes, na política. Se for favorável a nós vamos bem. Deus é Deus independentemente de qualquer governo que estiver, amém? A nossa vida não está no comando do governante que está aí. A nossa vida precisa estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E é a Ele que nós precisamos temer.
Sabe, queridos, não é a homens não. O poder da ressurreição nos liberta do medo do homem. Quem poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante das ameaças de morte, o que fez a igreja primitiva? A igreja primitiva se escondeu? Não! A igreja primitiva, lá em Atos 4, ela ora para que o Senhor pudesse renovar o poder deles, para que eles pudessem testemunhar com grande poder a palavra de Deus, o Senhor que tinha ressuscitado, com ousadia, com intrepidez. Mas muitas vezes nós estamos nos culpando e confiando, não é? Na política, na ciência, na tecnologia, no que os homens estão fazendo, na economia. Mas o que nós precisamos é de oração e o poder de Deus. Nenhuma tecnologia, nenhuma ciência, nenhum poder econômico ou político pode realizar aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia! O meu coração tem a sede de ver a sua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. É isso, esse Deus operando aquilo que só Ele pode fazer, porque é Ele que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. É isso que o Senhor quer. Assim como foi com a família de Lázaro, assim como foi com os primeiros apóstolos no primeiro século, assim conosco hoje. Não podemos perder de vista. Nós precisamos orar com uma fé viva e com uma grande expectativa daquilo que Deus está fazendo e quer fazer, porque Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus veio e inaugurou o reino de graça, o reino de vida. Jesus vem e Ele quer, através da nossa vida, impactar, através da nossa vida, levar vida nos lugares de morte, levar vida e ressurreição nos lugares onde a morte está imperando. Nós vamos enfrentar resistência? Vamos, o reino das trevas vai fazer resistência? Faz parte do processo e a gente não precisa ter medo. Diante das ameaças, diante das sentenças de morte, nós não vemos os apóstolos com medo. Muito pelo contrário, eles enfrentaram de cabeça erguida, enfrentaram confiando na bondade e na misericórdia de Deus de mudar a sorte, enfrentaram olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Então, queridos, essa esperança, sabe? Porque muitas vezes a gente se agarra a um vitimismo. Eu sou vítima das circunstâncias, sou vítima da situação, sou vítima. Não, queridos, isso é morte. Quando a gente alimenta isso, sabe? Esse vitimismo, a gente está alimentando morte. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não somos vítimas, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, que pagou o preço por nós. E veio para nos dar esperança, mas cabe a nós, cada um de nós, fazer essa escolha. Tem muita gente fazendo da sua dor, do seu sofrimento, o centro da sua vida, e a sua vida está orbitando em torno daquele problema, daquela situação. Queridos, dor, sofrimento, a gente não pode mensurar. É um terreno sagrado. Cada um sabe onde o seu calo é. E a gente não pode ficar dando pitaco, dando palpite, não. A gente precisa de graça de Deus para ouvir. Sabe? Não cabe a nós, mas olha, não, mas eu já passei por coisa pior, e você está passando por ele, não é? Não. A gente precisa ouvir. Ter paciência para ouvir. Muita cura aconteceria no nosso meio se a gente tivesse exercitasse a paciência para ouvir. Mas a gente não quer ouvir, a gente quer falar. Porque quem fala tem o controle da situação, não é verdade? Mas eu preciso saber que Jesus, a palavra de Deus diz, quando você passa, a dor passa, o sofrimento passa. E nós precisamos decidir não gravitar a nossa vida em torno dessa dor, e fazer dessa dor, às vezes, até um ídolo. Tem muita
gente, sabe, se reconstruindo a sua vida com aquele estigma, né? Com aquele estigma da viuvez, com aquele estigma, né? da dor que for. Mas eu quero dizer, o Senhor é um Deus que sara. O Senhor é o Deus que nos levanta. Nós precisamos crer e precisamos orar. Senhor, vem trazer ressurreição à minha vida, poder de ressurreição à minha vida. Para que eu possa, como disse o profeta, trazer à minha memória o que me dá esperança. Sabe? As coisas passam, as dificuldades vão passar, as lutas vão passar. Mas eu não posso gravitar minha vida em torno do sofrimento. Por quê? Porque quando a dor, como foi aqui no caso dessa família, paralisou eles. E muitos até alguns que estavam com eles, olha, está vendo como é que ele se importa com eles? Mas, poxa, ele curou a tantos, por que não veio curar? Tem sempre os palpiteiros, né? Tem sempre os palpiteiros de plantão. Mas paralisa, quando a dor, o sofrimento bate à nossa porta, realmente nos paralisa. E ele quer ficar. Mas Jesus veio para nos libertar. Amém? Amém? E ele, como disse a Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então o Senhor não quer que a gente reconstrua, se levante, orbitando ao redor da nossa dor. Mas o Senhor quer ser o centro, ser Cristo ressurreto, sabe? E nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada um. Vamos lá para Lamentações. Eu quero trazer a minha memória. Eu quero trazer a minha memória. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha que nós precisamos fazer. O Jeremias, ele começa declarando as aflições, ele começa declarando aqui a situação, a desolação. O cenário, o contexto aqui foi exatamente a queda de Jerusalém. O povo estava sendo levado para o cativeiro babilônico. E Jeremias está vendo toda aquela destruição. E ele diz como é amargo, lá no 19, como é amargo recordar o meu sofrimento, o meu desamparo. Eu lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto eu lamento a minha perda. Lamentações de Jeremias 3, 19, 20. Mas ele diz no 21, ainda ouso, porém, ter esperança. Glória a Deus, apesar daquele cenário de desolação, apesar daquele cenário sombrio, ele ergue seus olhos e ele vê o Senhor. Ouso ter esperança. Quando me recordo disso, o amor, o que ele vai trazer à sua memória? O amor de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade do Senhor. Ele diz, o amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Queridos, não é porque somos do Senhor que nós não vamos passar pelos problemas, pelas situações, pelos infortúnios, não. Pelos desempregos, pela enfermidade, nós vamos passar, pelo luto, vamos passar. Mas nós precisamos encará-las no poder da ressurreição, na esperança da ressurreição. Sabe? Porque de repente bate a nossa porta e diz, olha, eu vim para ficar. Não tem saída, não tem jeito, não tem solução. Mas aonde nós pensamos que não tem solução, Deus está dizendo, olha para mim, eu sou a ressurreição, minha filha, eu posso trazer vida. Eu sou aquele que trago mudança de sorte. Então foi isso que Jeremias fez. As suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo, olha o que ele diz e que nós precisamos dizer, o Senhor é a minha porção, por isso eu esperarei nele. Jeremias está dizendo, eu vou esperar nos próximos governantes, eu vou esperar no governo
que está levando o povo cativo, eu vou esperar pelo Império Babilônico. Não, eu vou esperar no Senhor. No Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força. É do Senhor que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem a nossa cura. É do Senhor que vem a nossa restauração. É do Senhor que vem a nossa mudança de sorte, queridos. Só o Senhor pode. O Senhor é bom para os que dependem dEle. Então Deus quer que a gente dependa. Não é dos nossos recursos, não da nossa força, não da nossa inteligência, do nosso emprego, da nossa influência, mas que a gente dependa dEle. Porque não é governo, não é economia, não é ciência, não é tecnologia que pode mudar a nossa sorte. Porque é o Senhor, é o Alfa e o Ômega, é aquele que esteve morto, mas hoje vive. Amém? Bom é o Senhor para os que dependem dEle, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação que vem do Senhor. Deus é bom e sabe amar. Ele diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Eu te seguro pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu sou contigo. Diga para o Senhor, não deixe o medo tomar conta do seu coração, porque o medo é uma força. Duas forças agem no nosso universo, poderosas. O medo é a esperança. O medo é a força negativa, motivadora negativa, mas a esperança é positiva. Há pessoas que escolhem viver, como a gente falou, orbitando sobre a dor, orbitando, não é, na dificuldade, no problema, mas há outras que escolhem, como disse aqui o Jeremias, eu ainda ouso. Então, a despeito de qualquer circunstância adversa, nós precisamos dizer como Jeremias: eu ouso, porque a minha esperança no Senhor não será frustrada. Não sabemos o que nos aguarda, não é? A esperança não é você saber o que está lá. Não, nós esperamos na bondade e na misericórdia do Senhor e temos a certeza de que os planos de Deus são bons e perfeitos. Não sabemos o que Deus tem reservado para nós, mas temos a certeza de que podemos não saber muitas coisas, podemos não entender e não ter respostas para muitas coisas, mas nós sabemos que Deus é bom. Deus é bom e Deus nos ama. Que Ele é justo, que Ele tem um caminho na tormenta, que Ele, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que o Senhor quer que a gente confie. Dependa, como disse Jeremias. O Senhor é bom para os que dependem dEle. O profeta Isaías vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem tem as suas forças renovadas? Quem está esperando pelo Senhor? Quem está esperando por esse poder de ressurreição? Então nós vamos orar. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor, nessa manhã, realmente, Deus que deu início ao reinado de graça, o Deus que é espírito e vida, o Deus que nos chama a confiar nele, a tirar os olhos das circunstâncias e olhar para ele, porque Deus não tira os olhos de nós. Os olhos do Senhor percorrem a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente seus. Deus é o Deus que nos vê. Então, como Paulo, nós vamos orar nessa manhã e vamos pedir, porque Paulo, orando aos Efésios 1:17, ele vai dizer: eu peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Eu oro, porque nós precisamos orar, e orar com essa expectativa do Deus da ressurreição, do poder da ressurreição, de coisas novas, começando na nossa vida, num novo viver, num novo andar, numa nova maneira de enxergar as circunstâncias, numa nova maneira de caminhar, numa serenidade interior que vem exatamente da confiança do Deus que nos faz a promessa e que é fiel para cumprir, que está conosco. Amém? Não importa se
circunstâncias. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas o meu Deus é comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo ora pelos Efésios. Eu oro também para que vocês entendam, compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica, gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Eu também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Paulo ora pelos Efésios, para que eles tivessem seus olhos abertos para esse grande poder, esse poder que está operando em nós, esse poder que vem para nos libertar do domínio da morte, dos sentimentos, né, de rancor, de violência, de rejeição, tantas coisas, né, que querem imperar e querem trazer morte para nós. Mas nós precisamos decidir, não alimentar a morte dentro de nós, mas sim a vida. Sabe como? Como nós lemos de Deus. Ainda ouso declarar que o seu amor é grande. Ainda ouso crer que há esperança. Ainda ouso, diante de tanta devastação, de tanta coisa terrível, Jeremias não se curva às circunstâncias, se curva diante de Deus, que é o Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar por essa manhã. Obrigada, Pai, porque Tu és o Deus da misericórdia, cheio de misericórdia. E nós queremos colocar a nossa esperança no Deus da ressurreição e da vida, no Deus que é bom e sabe amar, do Deus que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e de esperança. Nós não sabemos, Senhor, não nos foi dado, e louvado seja Deus, porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, sabe. Por quê? Não sabemos do amanhã, mas nós sabemos sim que Deus que nos ama é Senhor dos nossos amanhãs. E no nosso amanhã, Deus está nos aguardando. Deus está conosco, caminhando nesse vale. Nós não estamos sozinhos. Tu és, Senhor, o Deus da esperança. E nós oramos para que o Deus da esperança nos encha de esperança, de gozo, de paz, de alegria no Senhor, nesse Deus que tem um amor infinito e que podemos confiar em Ti, porque os Teus olhos estão percorrendo a terra, os Teus olhos nos veem. Nós não podemos nos esconder de Ti, Senhor. Tu és um Deus que não tira seus olhos de nós um só instante. Precisamos segurar nas Tuas mãos, ó Pai. A nossa esperança está no Senhor. Ainda ouso dizer, quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Ainda ouso, mesmo diante, Senhor, das portas fechadas. Tu és o Deus que faz o caminho no deserto, que coloca rios no ermo. Tu és o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a história não parou na sexta-feira, houve o domingo da ressurreição, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, porque o Senhor vive. Senhor, a nossa esperança é viva, porque o nosso Redentor é vivo. Cremos no Deus que tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, Senhor, ilumina o nosso coração, a fim de compreendermos a esperança concedida àqueles que o Senhor chama, a rica e gloriosa herança que o Senhor deu ao povo santo. Senhor, nós oramos para que nós possamos entender, abre o nosso entendimento, Senhor, para a grandeza insuperável
Oh Jesus, Deus, como Paulo diz, eu quero conhecer esse poder de ressurreição, para que diante, Senhor, diante das adversidades, diante dos vales, nós possamos, como igreja do Senhor, nos levantarmos em poder, nos levantarmos na força do Senhor, como Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nós que temos o Senhor, ó Pai, podemos ter sim a garantia, a segurança, podemos ter, Senhor, esse andar sereno, porque Tu és o Deus que traz vida onde está querendo imperar a morte. Senhor, nos liberta de todo medo da morte, do domínio da morte. Essa é a essência da nossa salvação, a vitória sobre a morte e a libertação de todo medo. E isso nos possibilita, Senhor, isso nos capacita, isso nos fortalece, Senhor, a vivermos com serenidade interior. Então, Pai, vem visitar o Teu povo nessa manhã, os corações que estão aflitos, que estão angustiados. Faz coisa nova, liberta, Senhor, liberta de toda opressão, de todo medo, de todos os grilhões, que as cadeias caiam por terra, Senhor, e que esse poder de ressurreição, Pai, nos capacite com essa confiança e esperança, independentemente das circunstâncias, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está andando ao nosso lado, para que a gente possa enfrentar com coragem os desafios da vida, enfrentar como enfrentou a família de Lázaro, enfrentar como enfrentou o Teu povo no primeiro século, os apóstolos que romperam, porque o Senhor deu início, o Senhor abriu um novo caminho para Deus, para que nós fôssemos fortalecidos nesse poder de ressurreição. Diante, Senhor, das más notícias, o salmista vai dizer: o meu coração não fica turbado, o meu coração não se angustia, o meu coração está firme no Deus que nos fez a promessa. Então, em nome de Jesus, meu irmão, que você seja levantado, que você seja curado, que você seja liberto no poder do Espírito Santo de Deus, nesse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nos faz andar eretos, nos faz andar de cabeça erguida, que nos liberta de toda a intimidação, em nome de Jesus, das trevas, mas confia no Deus que nos faz a promessa. Amém, queridos? Glória a Deus, no Deus que é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus, eu quero proclamar sobre a sua vida, sobre a sua casa, esse poder de ressurreição, para que naquelas áreas mortas o Senhor possa trazer vida e fazer de você e toda a sua família instrumentos de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, essa serenidade, essa certeza de que você, meu irmão, minha irmã, não está sozinho. O Senhor está com você. Você seja curado e se levante para viver, experimentar esse poder de ressurreição. Crer, não no intelecto, como Marta cria, mas no coração, experimentando, dia após dia, um andar novo, uma fé nova, uma intimidade nova, renovada, uma mente nova, uma perspectiva nova no Senhor e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.